Você tem sido muito crítico com o Renato, Rodrigo. Ele falou que é nota 10 o trabalho dele. Qual é a nota do Renato e o que dá para melhorar? O que poderia ser melhor no trabalho do Renato? Não, nota 10 não é. Né? Nota 10 o trabalho do Renato não é. Eu vejo o trabalho do Renato da seguinte forma, Ilan. Eu acho que muitos jogos o Fluminense teve resultado, mas não teve desempenho. Né? Jogou pouco, acabou ganhando. A gente pode citar os jogos aqui. Ó. Jogo contra o Santos, né? Ganhou de 1-0 na Bacia das Almas. Jogo contra o Bragantino, foi a mesma coisa. Jogo contra o Fortaleza, também não entregou desempenho. Enfim. E aí dá para você contar nos dedos. Eu não vou, depois eu vou falar de Mundial. Tô falando só aqui, né, no nosso cenário aqui. Dá para contar nos dedos aqueles jogos que você fala assim, pô, o Fluminense hoje jogou bem. Jogou contra o Vasco. O Fluminense jogou bem, né? Ganhou o jogo de 2-1. Foi um bom jogo, uma boa partida. Jogo que o Fluminense ganha do Internacional lá em Porto Alegre. Tomou um sufoco ali no final, mas a maior parte do jogo o Fluminense foi bem, né? Controlou bem o jogo. O jogo contra o Inter de novo, no Rio, o Fluminense fazia um bom jogo. Ganhava por 1-0, podia estar ganhando de 2. Aí leva o gol, a coisa, né, quase deu ruim para o Fluminense. Mas no todo, o Fluminense foi melhor que o Inter, né, nos dois jogos. Contra o Bahia, nos dois jogos, o Fluminense foi melhor do que o Bahia. Então, a gente pode separar o trabalho do Renato, né, aqui no nosso cenário aqui, em alguns jogos em que o Fluminense teve resultado, mas não teve futebol, e outros jogos em que ele conseguiu, né, aliar as duas coisas. Já no Mundial de Clubes, aí sim, aí o trabalho do Renato foi acima da média. Ele conseguiu fazer o time ter um padrão de jogo, ele conseguiu fazer o time ser competitivo, ele conseguiu fazer o time, mesmo com 3 zagueiros e às vezes 3 volantes, o time conseguia jogar em transição, conseguia criar oportunidades, conseguiu marcar sob pressão em alguns jogos. Né? Então, na Copa do Mundo, o trabalho do Renato foi acima da média. Mas aqui no nosso cenário nacional, eu daria uma nota 6, 6,5 para o Renato, porque ele está indo bem nas Copas. Né? Embora no Brasileiro não esteja indo tão bem. Eu não sou muito de concordar com ninguém não, tá, Rodrigo? Mas eu Não. vou ter que concordar com você. A nota 6, pra mim, tá de bom tamanho pro Renato também. Nota 6 não é muito ruim não, tá? Não, né, Quem não. acha que é uma nota baixa, claro que não é uma boa nota, nem ótima. Mas ruim, pra mim, é abaixo de 5, tá? Ou no máximo 5. Eu acho que o 6, ele é uma nota de regular pra razoável. Eu acho que o trabalho do Renato é razoável. Olha, Ilan, o que você acha do trabalho do Renato? Razoável. Já foi bom em alguns momentos, ruim em outros e muito ruim em outros, né? Então, em alguns momentos até muito bom, mas é a minoria. Você pode considerar a Copa do Mundo de Clubes muito boa do Renato. Foi ótima ou excelente? A meu ver, não. Não, mas foi muito bom, muito bom. O ótimo ou excelente, eu não dou o ótimo ou excelente, porque eu acho, já falei isso, por mais absurdo que alguns considerem, eu acho que o Fluminense poderia ter feito melhor contra o Chelsea. Acho que poderia ter feito melhor. Sim. E acho que ele na Copa do Mundo de Clubes acabou, algo que ele faz hoje também, não utilizando todo o plantel que ele poderia. Por exemplo, muita gente esquece, o Serna não jogou a Copa do Mundo de Clubes. Acho que ele entrou ele jogou o primeiro jogo. Só o primeiro jogo. Só o primeiro jogo. E assistiu a Copa do Mundo de Clubes toda do banco de reserva. E hoje o Serna é um titular absoluto do Fluminense. Aí alguém usou me diz, muito pouco Ganso. Pois é, mas o Serna ia resolver ganhar o jogo contra o Chelsea? Não sei. Mas poderia ter sido melhor. Ele, aos 20 do segundo tempo, contra o Chelsea, com o Fluminense perdendo de 2-0, mas faltava meia hora de jogo. Ele botou o Soteldo em campo. Tinha acabado de chegar, estava voltando de lesão, quase que entregando já, jogando a toalha. Botou o Soteldo aqui. Não acho nem que o Soteldo foi o culpado por nada ali. Mas ele abriu mão de usar o que ele tinha de possibilidade no jogo. Uma partida em que o Fluminense teve um lance que foi salvo em cima da linha, né? Uma bola do Hércules, que o Cucurédia salvou em cima da linha no primeiro tempo ainda. Enfim, o pênalti, acho que o Fluminense o pênalti poderia ter feito mais coisa. Poderia ter feito mais coisa. Fiquei com essa sensação, sabe, Rodrigo? E a gente, depois que vê que o Chelsea foi campeão,
fica mais frustrado ainda. Porque o Chelsea não era sequer favorito a ser campeão. Não era. Tivesse tomado uma enfiada ali depois na final do PSG, né, de quem fosse, você ia falar, bom, tudo bem, não ia adiantar nada passar pelo Chelsea. Mas a gente ficou eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Pô, e se tivesse ganho do Chelsea, né? Esse Chelsea que ganhou com facilidade a final. Então, assim, eu acho o trabalho do Renato muito bom na Copa do Mundo de Clube. Muito bom, mas é isso, é muito bom. Não foi ótimo, não foi excelente. A meu ver, poderia ter sido até melhor. Fala, Rodrigo. Não, eu ia dizer assim, e o jogo contra o Chelsea, né? O Fluminense deu muito azar também da questão do João Pedro, né? Pô, talvez se o João Pedro não jogasse, né? Se não pudesse ser escalado, é um absurdo, né? Você poder colocar o cara no meio de uma competição curta, como a Copa do Mundo, né? Uma competição de tiro curto, você coloca um clube com poder, né, financeiro que o Chelsea tem, o cara contrata um jogador de 400 milhões e o cara vai lá e simplesmente decide o jogo, faz 2 golaços e decide o jogo. O pior de tudo é você saber que esse cara saiu do Fluminense, né, vendido por 2 paçocas. Isso aqui é o problema. Parece destino, né, Rodrigo? Pareceu um castigo divino isso aí, pelo Fluminense doar as suas joias, pelo Sim. Fluminense desfazer com tanta facilidade dos seus jogadores. Aí o Fluminense, talvez prestes a conquistar o que seria o maior título da sua história para sempre, ele simplesmente é eliminado numa semifinal. Porque assim, como eu falei aqui agora há pouco, eu não vi o Chelsea tão superior assim ao Fluminense no jogo. Acho que o Fluminense nem jogou tudo que poderia, não usou todos os jogadores que poderia. Foi justa a vitória do Chelsea, ok, passou quem tinha que passar, mas num cenário em que tinha competição. De novo, estava 1-0 o jogo e o Cucurella salvou uma bola em cima da linha do Hércules. Ali mudava Sim. o jogo completamente 1-1. Né? Teve um pênalti não marcado, a meu ver, foi pênalti do jogador Sim. do Chelsea, que ele ignorou. Então, assim, tinha muitas formas de mudar aquele jogo. E aí, quem decide o jogo em 2 lances inapeláveis, né, que a gente não tinha nem o que dizer, é o João Pedro, exatamente o João Pedro, que manda para casa de volta o Fluminense. Essa é uma questão muito sensível a todos os tricolores, né, Rodrigo, em relação às joias da base. E eu tenho para mim que isso aí é o calcanhar de Aquiles, é o principal problema, a meu ver, na gestão do presidente Mário Bittencourt, que teve conquistas, tem lá as suas qualidades, né, na gestão de 2 mandatos, mas as doações de Xerém, as compras mal feitas também, às vezes em detrimento dos jogadores de Xerém, para mim é o grande problema da gestão do Mário.